Olá, hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade objetiva e a teoria do domínio do fato, muito discutida no Supremo. O Supremo Tribunal, no julgamento da Ação Penal 470, está entre duas correntes. Uma da teoria objetiva, da responsabilização objetiva, que o ministro Lewandowski e o ministro Toffoli estão acusando os outros de serem partidários e os outros se defendendo, dizendo que, ao contrário, estão partidários, estão favoráveis à tese do domínio do fato. Vamos explicar um pouco sobre isso. A teoria do domínio do fato nasceu em aproximadamente 1939, na Alemanha, com um partidário do finalismo, chamado Wessel, é um teórico penalista alemão. Pela teoria do domínio do fato, nós chegamos ao autor imediato, que, como nós sabemos, é o executor, e o autor mediato de um delito, ou seja, o que nós brasileiros chamamos de mandante. Bem, o autor imediato é punido por todas as legislações penais, inclusive a brasileira. O autor mediato, nem sempre. No Brasil, por exemplo, pune-se o partícipe. Por quê? Porque a doutrina brasileira ela é centrada no resultado. A teoria do domínio do fato se concentra na conduta. Ou seja, as perguntas clássicas são as seguintes: até que ponto o agente contribuiu para o resultado? Essa é a teoria clássica, seguida no Brasil pelos artigos 69 a 72 do Código Penal. A pergunta alemã, pós-Segunda Guerra, teoria do domínio do fato, é até que ponto o responsável contribuiu para o resultado. Até que ponto um responsável tinha conhecimento, auxiliou, inspirou determinados agentes ao resultado. Ou seja, pela teoria alemã, você consegue corresponsabilizar o autor mediato, ou seja, o mandante. E o Brasil começou a ficar mais arejado na área penal. Por quê? Porque a lei de crimes de organização criminosa, crime organizado, e a legislação, sobretudo essa, a legislação ambiental, penalizam, culpabilizam os autores mediatos. Então, no Brasil, no sistema clássico, não há o importe, não há a adoção do domínio do fato. Apenas, então, somente por uma análise hermenêutica internacional. Aos poucos, a teoria do domínio do fato alemã está chegando no Brasil através da legislação extravagante. E a responsabilização objetiva? A responsabilização objetiva é aquela que independe do dolo ou da culpa. Ou seja, basta pura e tão somente alguém ter posição de domínio, coordenação, direção, supervisão, que, mesmo sem saber do fato, por exemplo, dos seus subordinados, ele também será culpabilizado, também será penalizado. É claro que a responsabilização objetiva vai de encontro com a Constituição brasileira. Por quê? A Constituição brasileira garante a individualização da conduta, a individualização da pena. Então, o que está acontecendo no Supremo é uma tensão entre o que os ministros que estão albergando a teoria objetiva, alguns estão flertando com ela, o que é muito perigoso, e outros ministros, de fato, que estão sustentando as condenações na teoria do domínio do fato, ou seja, culpabilizando os autores mediatos, os responsáveis que sabiam, os mandantes. Alguns outros estão afirmando que era impossível, em determinados cargos, não saber da prática criminosa de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, corrupção ativa. Este impossível não saber
é bem típico da teoria da responsabilidade objetiva, o que é um perigo em termos constitucionais penais. Eu espero que eu tenha feito uma diferenciação clara e vamos tentar resumir. Pela teoria do domínio do fato, nós perguntamos: era possível saber? Provavelmente o autor mediato sabia, contribuiu, participou. Pela teoria da responsabilização objetiva, é o contrário, uma afirmação peremptória. É impossível ele não saber do resultado da prática do delito pelo simples fato do ser ou estar numa determinada posição jurídica. Bem, era isso.